E com respeito à identidade, a Bíblia é rica em textos. Por exemplo, o Salmo 139, versículo 16, olha o que diz esse texto aí. Aqui eu vou concluir encerrando, porque foi bastante citada essa questão de identidade, né? A gente saber quem nós somos. Os teus olhos viram o meu embrião. Aqui é Davi falando. E isso foi uma experiência que ele teve com Deus. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes que qualquer deles existisse. Como são preciosos para mim, ó Deus, os teus pensamentos, ó Deus, como são grande a soma deles. Pode deixar aí, só muda essa tradução aí que ela... E coloca os dois juntos. Aqui o salmista Davi está dizendo que Deus viu ele, antes dele começar a ser formado no ventre da mãe. Ó, os teus olhos me viram uma substância informe. Aí o profeta Isaías, no capítulo 49, versículo 1, ele também vai trazer isso, de o quanto a nossa identidade, ela está em Deus. Enquanto nós não entender isso, nós nunca vamos viver a nossa plenitude. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Olha o que Isaías entendeu. Desde o ventre da minha mãe, ele fez menção do meu nome. Jeremias 1,5. Jeremias vai ter essa mesma compreensão. Antes que eu te formasse no ventre materno, agora Deus falando para Jeremias, eu já te conheci. E antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta entre as nações. Tira, depois da última vírgula aqui, que Jeremias foi chamado para ser um profeta, o demais, gente, serve para nós. Deus nos conheceu, Deus nos chamou e Deus sonhou. E como diz como diz Davi no Salmo 139, é quão formoso, quão lindo é os pensamentos e os planos de Deus para nós. Os pais se preocupam muito com os seus filhos. Deixa eu entregar algo para vocês hoje aqui. Eu falo isso há muito tempo. A gente se preocupa muito com a educação dos filhos. E está tudo certo, para o desenvolvimento humano, ok. Mas a nossa maior preocupação deve ser apresentar Jesus aos nossos filhos. Por quê? Porque os planos de Deus para eles são muito maiores do que os nossos. O nosso papel, quanto pai, quanto mãe, quanto pais, é apresentar Jesus. E aí, gente, nós podemos ficar tranquilo, porque o futuro deles estará seguro. O futuro deles vai estar seguro se o futuro deles estiver em Deus. E é nosso papel fazer eles entender que antes de serem nossos filhos, porque os nossos filhos eles são por um período, é um período de tempo que nós somos pais. Agora, eles são filhos eternos de Deus. Antes de nós sonharmos com os nossos filhos, Deus já sonhou com eles. E Deus tem planos e projetos para a vida deles. E onde a gente encontra essa real identidade? Vamos lá só para vocês entenderem a questão da criação. Deixa eu pegar aqui, Colossenses 1. Colossenses 1, coloca a partir do 15 só. Este é a imagem, está falando de Jesus aqui, o apóstolo Paulo falando de Jesus. Esta é a imagem do Deus invisível. O primogênito, o primeiro ser criado, o primeiro homem criado, foi Jesus. O primogênito de toda a criação. Pois nele, em Jesus foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. As invisíveis, as visíveis, os tronos, as soberanias, os principados, as potestades. Observe bem aqui agora. Tudo foi criado por meio dele para ele. Ele é antes de todas as coisas. Deixa aí, Dani. Por isso que João vai dizer o seguinte, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era, quem era o verbo?
Jesus. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Esse texto aqui é muito legal, porque a palavra lá de Gênesis 1:1, que está escrito no princípio, esse princípio lá de Gênesis é com letra maiúscula, quer dizer que é um ser. No princípio criou Deus todas as coisas. A gente, quando lê, as primeiras vezes que eu li, eu achava que no princípio era no início. Mas, na verdade, aquele princípio é Jesus. E agora Paulo vai dizer a mesma coisa aqui, ó. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. O que Paulo está dizendo aqui é a mesma coisa que está escrito em Gênesis 1:1, no princípio. Quer dizer que Jesus é o princípio. Ele é o início. Ele é o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ele ter a primazia. E aprove a Deus que nele residisse, em Jesus reside toda a plenitude. Agora vamos para 1 Coríntios 3:15. Aqui Paulo está falando que para quem não crê em Jesus, para os judeus, eles ainda estão com o véu. Não mais o véu do templo, porque o templo está destruído, mas um véu sobre os olhos. Alguma coisa eu disse errado. É 2, Dani. É 2 Coríntios. É 2 Coríntios 3:15. Mas hoje, quando é lido Moisés, isso no tempo de Paulo, então, ele falando aos judeus, quando os judeus leem a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, quer dizer, quando eles leem, o véu está posto sobre o coração deles, eles ainda não conseguem ver. Agora olha o 15. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, quando a gente se converte, aí isso aqui encaixa em nós também, quando a gente se converte ao Senhor, o véu nos é tirado. E agora vem, no 18, ora, o Senhor é Espírito, pode deixar ali, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. E aqui vai falar da identidade agora. E todos nós, agora que a gente se converte ao Senhor, com o rosto descoberto, ou agora a gente enxergando, a gente contempla, como que olhar num espelho, a glória do Senhor. Observe bem a construção do pensamento de Paulo aqui, do ensino de Paulo. Agora que a gente se converte, ou até mesmo os judeus que se convertiam, eles agora tinham o rosto descoberto, eles começavam a olhar de outra forma. E agora eles contemplavam a glória de Deus como por um espelho. E aí aqui Paulo vai dizer, e contemplando, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Que imagem é essa? É aquela que Deus nos criou lá em Gênesis 1:26. Deixa aqui, Dani. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, porque Jesus já estava presente. Então nós fomos criados à imagem e semelhança de Jesus. E a gente vai encontrar a plenitude da nossa vida, quando a gente inspirar a nossa vida, modelar a nossa vida em Jesus. E como que a gente faz isso, resumindo aqui? Buscando a Jesus todos os dias, porque tudo aquilo que a gente contempla, tudo aquilo que nós olhamos, nós acabamos nos tornando parecidos. Tudo aquilo que a gente expõe os nossos olhos com frequência, nos tornamos parecidos com aquilo. Pode ver que as pessoas começam a fazer parte de grupos, tribos, e não importa, você começa existe uma semelhança naquele grupo, existem algumas características naquele grupo. O jeito de vestir, o cabelo das mulheres, que começa a ter semelhança, umas gostam um pouco menos, outras um pouco mais, mas a gente vai formatando a nossa vida por aquilo que os nossos olhos vão vendo. Estão entendendo isso, gente? E o que a palavra está dizendo é que nós fomos criados antes de ser projetados, sonhados, planejados ou não pela nossa família. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Cristo, Ele faz parte dessa criação. E a nossa identidade, ela está escondida
em Cristo. E a gente vai entender quem nós somos quando nós olharmos para Jesus todos os dias. Então os nossos filhos, eles não têm que ser o que nós somos. A gente pode ser uma direção, uma placa, uma seta para eles. A gente tem que dizer para eles, vocês têm que ser como Jesus. E a nossa busca também deve ser como Jesus. E aí nós vamos sendo transformados, é isso que Paulo diz, nós somos transformados de glória em glória, na própria imagem de Jesus. E é em Jesus que nós encontramos quem nós somos, nós entendemos de onde viemos de Deus. Nós entendemos por que nós estamos aqui, o que nós podemos fazer aqui, e qual é o nosso destino final. Amém? E aí quando a gente responde essas perguntas, a nossa vida fica mais leve, fica mais clara, fica mais direcionada. Pena que a gente não pode continuar aqui, vamos colocar de pé? Mas todos os nossos referenciais de homens e mulheres de fé, eles entenderam bem quem eles eram. E eles entenderam bem de onde eles vieram, de Deus. E eles entenderam bem por que eles estavam aqui. Eles entendiam bem o que eles deveriam fazer. E eles tinham uma clareza de que eles estavam aqui nessa terra como peregrinos de passagem, mas que o destino deles era o céu. E aí a vida, ela começa a ter muito mais sentido. A vida, ela começa a ser muito diferente. E o ser humano, ele só encontra a sua real e verdadeira identidade em Jesus. E para isso, gente, aí vem a nossa busca. Entende? Que você tenha sido inspirado por todos que compartilharam aqui a estar nos próximos retiros. Por quê? Porque lá você realmente, você tira um tempo, e tem vários momentos bacanas, é muito legal o todo, mas tem aqueles momentos que é para olhar para Jesus. E aí esse retirar, ele vale muito a pena. O dia que você entender que você tem que estar se colocando diante desse espelho que é Jesus, todos os dias, aí você vai entender por que você tem que valorizar tanto o culto. Ah, mas o pastor não quer que a gente saia da igreja. Não é isso, gente. É que a gente tem que se expor a Jesus o máximo possível, para que a gente venha se tornar cada vez mais parecido com Ele. Porque se você se afastar, a sua tendência, agora se começar a se parecer com outras tribos é muito grande. Gente, Jesus não deixou a igreja aqui na terra para nada. E quando eu digo a igreja, não digo prédios, eu digo essa reunião de pessoas buscando Jesus. Amém? A gente precisa disso aqui. A gente precisa disso aqui. A gente precisa desse tempo. A gente precisa daquilo que vai nos ajudar, desse veículo que vai nos ajudar a nos levar cada vez mais perto de Jesus. Estão entendendo isso, gente? Amém ou não amém? A gente precisa desse veículo. A igreja é o veículo. Pessoas são veículos. O fim de todas as coisas é Deus, é Jesus. Mas tudo isso é veículo. É veículo. E nos ajuda a andar neste caminho. Foi realmente incrível. Até na reunião antes, eu falei, eu tive muitas respostas. Nesse retiro. Tive respostas. Foi especial. Sabe,
É aquele valor que realmente não é preço, é um investimento. E deu para ver pelos testemunhos do que a gente vivenciou lá. Foi tremendo, gente. Foi especial. E não se lamente, porque retiros virão. E aí você não deixa passar. Não deixa passar. Diga, no próximo eu estou dentro, eu não vou perder essa oportunidade. Porque essa exposição, gente, a Jesus. Sabe, não marque nada. Sabe, se envolva num PA. Se envolva num ministério aqui da igreja. Se envolva na agenda da igreja. Sabe, a gente hoje tem culto para homens, tem culto para mulheres. O nosso sonho agora é ter um culto para a família. Tem culto de jovens, tem culto de adolescentes. As crianças têm o culto dela. E todos esses ambientes é para ver gente na igreja? Não, gente. Não é sobre rotina, não é sobre agenda. É sobre a gente estar se expondo a Jesus. Amém? O nosso papel enquanto igreja, sim, é fazer uma agenda que possibilite esses momentos. Para você se expor a Jesus. E quanto mais você olhar para Jesus, mais você vai entender quem você é. Que eu acho que é a maior busca que o ser humano tem. E aí quando a gente entende quem a gente é, de onde a gente veio, eu digo para você que até a morte fica mais leve. Porque a gente sabe que quem está com Jesus, quem é a imagem e semelhança de Jesus, nem morrer morre, diz a Bíblia, mas passa da morte para a vida. A morte não é mais um problema, um drama. Entende? Os desafios da vida não são mais um problema. Quando eu entendo o meu propósito, eu amo uma frase nem é cristã, mas eu gosto muito. Viktor Frankl, ele fala o seguinte, ele é um escritor que passou pelo campo de concentração e ele diz assim, quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Quando eu entendo o meu porquê, quem eu sou e por que eu estou aqui, as circunstâncias, elas ficam pequenas porque são apenas o como. Amém? E esse foi um dos grandes resgates lá, entender quem nós somos, entender o nosso propósito, entender como que a família ela deve ser gerida nesse tempo. Sabe, a gente falou muito, o pastor Jair trouxe essa palavra sobre um amor de atitude, sobre realmente a gente viver este amor, não falar de amor, mas viver esse amor. Sabe, a Bíblia diz que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, e se entregou por ela. É esse amor que a gente tem vivido como casal. A gente vê Deus demonstrando a Jesus o quanto Ele era amado. O pastor Ronaldo citou aqui. E a gente como pais demonstra, reflete esse amor que Deus tem por nós, com os nossos filhos. Entende? Olhando como por um espelho, de glória em glória nós somos transformados à imagem de Jesus, porque quanto mais, imagina você estar em volta de pessoas, um grupo de pessoas que transmite amor aos seus filhos, onde o casal transmite amor um para o outro, onde no trabalho existe essa questão de amor ao próximo. Aí você fica se expondo os teus olhos poxa, olha que atitude de amor, olha como ama, olha como trata com amor,
Olha o amor aqui, o amor ali em cada atitude, em cada circunstância, em todos os relacionamentos. Se a gente só visse amor, como que nós seríamos? Se a gente expusesse os nossos olhos a amor, 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 de todos os lados, como que nós seríamos? Nós seríamos dessa forma. E nós não somos dessa forma, porque nós não estamos expondo os nossos olhos ao amor. Nós estamos com a nossa mente cauterizada pelo modelo do mundo. Por isso que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentem a vossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E não vos conformeis com esse mundo, porque o mundo está perdido, o mundo jaz no maligno. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Se voltem para Jesus. Se voltem para Jesus, olhem para Jesus. Olha para essa relação de Deus com Jesus, de um pai com um filho. E a gente vai entender como que de fato a gente deve se comportar. Amém? Entenderam, gente? Nossa, hoje vocês, nós, não vocês, nós, eu fiquei muito feliz com tudo que eu ouvi aqui. Muito edificado eu fui. Que você desperte para isso, que você entenda que a solução, e eu falei isso lá, a solução do mundo está em Jesus. Amém? A solução do mundo está no amor. E quem é amor? Deus é amor. A solução das famílias está no amor. Amor. A gente vê tanta intolerância religiosa, intolerância política, intolerância familiar, intolerância nas empresas, intolerância. O que falta para nós, gente? Eu sou uma pessoa de natureza intolerante, e a minha luta é contra mim mesmo, e eu sei que eu só vou resolver as coisas em mim, dentro de mim, me expondo todos os dias a Jesus, a sua palavra, a sua presença. Você quer melhorar? Exponha sua vida a Ele, aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que te amou. Ele é a nossa referência, Ele deve ser a nossa referência. É interessante que todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. O Novo Testamento fala de Jesus, e o Apocalipse diz que aquele que foi, um dia virá. Amém? A Bíblia é sobre Jesus. Pai, obrigado por essa noite, por cada vaso que trouxe, que derramou sobre nós da água viva que é Jesus. Cada um foi um vaso nessa noite, Pai, e nós te agradecemos por isso, e pedimos a Ti, Senhor, desperta-nos com essa palavra, desperta-nos com tudo o que ouvimos nessa noite, nesse lugar, e que nós possamos, ó Pai, entender que a solução, a restauração, a transformação da nossa vida está em olharmos para Jesus, buscarmos a Jesus, contemplarmos a Jesus todos os dias da nossa vida. Que nós possamos entender que o Senhor foi aquele que nos projetou, nos formou, nos amou, e é no Senhor que nós encontramos a nossa verdadeira vida. Eu abençoo a cada vida que aqui veio, cada vida que tem assistido essa mensagem, que assistirá essa mensagem. Pai, que essa palavra, ela possa despertar os nossos corações
em nome de Jesus. Amém.